Mas vamos lá, minha gente. Nós já estamos na hora, né? Já são 7h35 e eu vou começar aqui a apresentar a nossa live de hoje para que a gente não perca tempo dessa conversa que vai ser muito boa entre o professor Cereja e o professor Coquinho, né? Luiz Eduardo Brandão Suassuna. Eu queria começar dizendo que essa é a quinta live do nosso projeto, né? E aí é com muita satisfação que a gente recebe o professor e historiador Luiz Eduardo Brandão Suassuna para essa edição de hoje, que vai ser um bate-papo com o jornalista e o âncora do nosso projeto, Vicente Cerejo. E a gente resolveu dar continuidade nesse formato de entrevista porque a gente percebeu que ficou mais dinâmico, ficou mais legal do que a gente vinha fazendo as lives tradicionais com cada um na sua casa e tal. E realmente tem sido uma curtição, inclusive, participar e assistir aqui ao vivo. Eu que fico no camarote assistindo a eles aqui. Para quem não conhece ainda o nosso projeto, eu vou explicar um pouquinho. A antologia virtual do RN é uma realização da Verbo Comunicação e Eventos, né? Foi idealizado por mim e a ideia, na verdade, é que a antologia virtual do RN é um site que vai reunir vídeos resenhas sobre as obras mais contundentes, mais transformadoras do cenário literário do Rio Grande do Norte. E a ideia é que, além dessas vídeos resenhas que vão ser apresentadas por Vicente Cerejo, esses vídeos resenhas sejam também traduzidos em Libras. Para quê? Para que as pessoas que desejam iniciar um aprofundamento ou conhecer um pouco mais da literatura do RN tenham um espaço só, né? Pelo menos uma busca inicial, onde eles possam conhecer, saber o que é que tem de melhor, né? O que é que tem de mais importante na nossa literatura. Claro que é um ponto de partida. Esse primeiro momento nós temos 70 obras, a gente pretende que esse projeto seja ampliado ao longo dos anos, né? Mas em nível de limitações de projeto, de recursos, foi o que a gente conseguiu aprovar para esse primeiro momento, são 70. E a ideia desses vídeos resenhas é porque justamente são comentários, né? Não é um resumo. Você não vai encontrar ali uma tradução em Libras da obra, nem a tradução da obra, não é uma biblioteca virtual. São vídeos comentados, né? São resumos comentados. Então a ideia é essa. E aí essas lives que a gente vem fazendo, antecedendo o lançamento do site, é justamente para que as pessoas saibam que o projeto existe, saibam que a gente tem essa preocupação com a inclusão, né? Porque serão vídeos traduzidos em Libras. Então, a ideia é que essas lives que antecedem, que nós estamos na quinta e serão 12, sirvam justamente para que a gente vá divulgando a importância do projeto, a gente vá trazendo pessoas que também curtem a literatura, que também fazem parte dessa produção intelectual no Rio Grande do Norte. Nesse primeiro momento, a antologia virtual vai contemplar escritores que já se foram, até porque a gente precisa começar pelos primeiros, né? E depois, na ampliação, a gente deve passar para escritores que ainda estão por aqui conosco, mas isso vai ficar para um segundo momento. Então, o bate-papo de hoje é com o professor Luiz Eduardo Brandão Suassuna. Vai ser uma excelente oportunidade para os seguidores, os apreciadores, né, da cultura do Rio Grande do Norte, conhecer mais sobre a história do Brasil e descobrir algumas nuances que têm sido cada vez mais debatidas e mais discutidas sobre o tema da independência do Brasil. A gente escolheu esse tema para setembro porque estamos no bicentenário da independência, né? Nós já temos aqui o professor Marco Aurélio, que foi o nosso primeiro convidado, já dando boa noite também ao professor Coquinho. E Coquinho formou gerações, né, de estudantes natalenses como professor de história, tem mais de 40 anos de sala de aula entre escolas particulares, cursinhos e a própria UFRN. Quem não foi para um aulão de Coquinho no Dinâmico com a sua cadeira de praia debaixo de um braço e uma garrafa d'água do outro e um pacote de biscoito, né, mesmo? Quem não foi isso não viveu a adolescência e Natal. Pode esquecer que esse negócio de aulão no Teatro Riachuelo, com todo respeito, é Nutella. Não dá não dá não, na mesma coisa não. Né? Dizem que esse apelido de Coquinho, vou até perguntar a ele, se surgiu por conta de um... E que, aliás, ficou com esse apelido, né? Com esse apelido se tornou uma das figuras mais carismáticas aqui da adolescência da gente. Quem Ave Maria, quando dizia tinha aula de Coquinho no Dinâmico, era um
Deus nos acuda. Era a fila na porta, era confusão, pingo do meio-dia, calor, só descendo e a gente querendo assistir a aula e ele dizendo que Moisés vinha de velocípede. Era uma confusão danada. E a aula era muito boa, minha gente. Então, assim, mas dizem que esse apelido de Coquinho foi por conta de um corte de cabelo. Não sei, como depois ele conta direito essa história aqui durante a live, como foi que surgiu esse negócio de Coquinho. Você veja, a mãe bota o nome bonito. Luiz Eduardo Brandão Suassuna, né? Não tem uma coisa dessa. Fica realmente, a gente fica sem entender. Aquela nobreza do. Estão dizendo aqui, professor Coquinho é uma lenda. Suassuna, É uma lenda viva, já estão dizendo aqui. Então, Coquinho se dedicou a escrever sobre a história do Rio Grande do Norte, né? Tem alguns livros lançados, como a história do Rio Grande do Norte, como a história do RN contemporâneo, né? Também a história do Rio Grande do Norte colonial. E já vi em algumas entrevistas e algumas matérias que eu li sobre Coquinho, sobretudo na época da posse na Academia de Letras e também no Estudo Histórico, ele dizendo que tem essa preocupação de fazer esses registros porque acha que a história do Rio Grande do Norte ainda é pouco estudada e pouco valorizada, né? E diz também que é um homem que crê na educação e na história como as melhores ferramentas para conhecer a cultura brasileira e compreender a cultura brasileira. Professor Coquinho é sócio do Instituto Histórico, como eu já disse, é também membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, na cadeira número 25, que é a cadeira que ele ocupa, que tem como patrono o escritor Ponciano Barbosa, né? Foi fundada pelo jornalista Aderbal de França e teve também como um dos ocupantes, durante 37 anos, o escritor João Wilson Mendes Melo. Então, depois de Dr. João Wilson Mendes Melo, veio, então, o professor Coquinho para ocupar a cadeira número 25. Eu vou passar, então, agora, já falei muito, vou passar para o professor Cerejo, para ele dar boa noite. Em seguida, eles começam o bate-papo com o tema de hoje, que é a presença do Rio Grande do Norte no movimento da independência do Brasil. Entre outras coisas, com certeza. Então, com vocês agora, eu vou tentar fazer aqui um movimento de trocar para eles. Pronto, deu certo. Boa noite. Boa noite para os que estão nos vendo, nos ouvindo. Coquinho, eu acho que é completamente justificável o nacionalismo que predominou, o nacionalismo até meio triunfante, que predominou no centenário da independência. Afinal de contas, era a primeira manifestação de uma data fechada de um século de um país independente, né? E nós tivemos, inclusive, uma grande exposição internacional no Rio, até como uma contraposição em relação a São Paulo, que estava vivendo a Semana de Arte, vivera em fevereiro, de 13 a 15, a Semana de Arte, de 13 a 17, a Semana de Arte Moderna. No centenário, houve uma certa. Já estávamos no governo militar, e houve uma certa apropriação da data. O Instituto Nacional do Livro editava os livros favoráveis, o livro que contava a história do lado bom. Quando a história tem que ter vários lados, porque ela é poliédrica, porque ela é feita por seres humanos, né? Mas agora, a gente vai conversar com ele, agora nos 200 anos, a gente observa uma grande revisão. Não é que a revisão se faça para ser contra ou a favor, consagrar ou desconsagrar, não é. Essa é a dinâmica natural da história como ciência. A história como ciência não tem verdades eternas, né? Ela se mantém até a hora que o grande pesquisador começa a questionar. Como é que você está vendo essa revisão? Que não desmonta, mas eu acho que torna a história mais verdadeira e mais viva. Eu acho que não é só uma questão de revisão. Determinados pontos que hoje são levantados, eles já tinham sido levantados por alguns historiadores, mas foram abafados por questões históricas. A primeira foi com a proclamação da República. Então os republicanos tentaram ridicularizar a monarquia. Só para citar um exemplo, que quase todas as fotografias de Dom Pedro II que aparecem no livro didático, ele é velho. Nunca aparece Dom Pedro II jovem. Uma vez um aluno na sexta série, eu ensinava na sexta série, ele me perguntou por que é que Dom Pedro I é o pai de Dom Pedro II, e Dom Pedro II é velho e Dom Pedro I é jovem. Velho de barba branca. Até porque Dom Pedro I também morreu jovem. Mas há uma ideia do início da República de sepultar a monarquia e ridicularizar. Então as visões que se tem sobre Dom João VI, não é, são que ele tinha medo de caranguejo, que não sei o quê, que não tomava banho, que comia
botava frango no bolso. Quer dizer, são coisas no sentido de ridicularizar. Prosaica, né? Não tem nada a ver Quando, com na história. verdade, Dom João VI, de besta, ele só tinha a cara, né? Porque ele foi um dos responsáveis pela manutenção da monarquia portuguesa por mais de 100 anos. Ele não vai para o confronto com a Revolução Constitucionalista do Porto. Ele aceita o parlamentarismo. Pode ser até devido ao jeito dele. Pode ser uma mera habilidade, mas o fato é que ele Que conseguiu. ele conseguiu. Então tem isso. Em 1922 tem outro fator. A remanescência da monarquia, porque toda monarquia ela é litúrgica. Veja o enterro da princesa, Faz questão da de rainha ser. Elizabeth. Ela faz questão de ser litúrgica. Então, Você imagine que é uma transcendência? não é? Exatamente. Até do direito divino dos reis, que vem lá da Idade é. Moderna. Veja bem, um fato de 22 é que pouco tempo antes tinha morrido a princesa Isabel. Então a última ponte que ligava essa monarquia diretamente ao Brasil desapareceu. E de forma simpática. Exatamente. Então, porque a República, inclusive, a proclamação da República, ela faz uma lei do banimento da família real. E essa lei é revogada em 1922, quando os filhos de princesa Isabel voltam para o Brasil. O que é uma intolerância absoluta. né? Exatamente, da República com a família real. Mas, então, se tenta, em 1922, no centenário, essa tentativa de restaurar as figuras do Império. Aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal especificamente, Moura Rabelo vai fazer 20 desenhos à mão, belíssimos. Contratados pelo governo. De membros do Império, de personalidades do Império. Interessante que dos quadros não tem os dois principais, nem Dom Pedro I nem Dona Leopoldina. Se supõe que ou eles foram surrupiados ou ele não fez. Porque o contrato eram 20 quadros e só existem 16. Mas os dois principais, que era Dom Pedro I e Dona Leopoldina, estranho. não apareceram. Então tem essa conotação em 1922. A morte da princesa Isabel e, consequentemente, essa tentativa de restaurar essa ideia da monarquia. Em 1972, aí a gente tem o período militar, né, e o fanismo. Né? O fanismo militar, e aí vai ser explorado com toda a veemência, né? E aí vem os restos de Dom Pedro I e tudo aquilo. Dito Mário de Andrade, aqueles livros mais do perfil do brasileiro. Exatamente. Né? Nada de contestações. O Instituto Nacional do Livro só aprovou e só editou livros a favor. Exatamente. A Biblioteca do Exército tem a biografia oficial de Dom Pedro I. E a gente tem agora o bicentenário da independência. O bicentenário da independência está sendo comemorado na ressaca da pandemia. É um dado. É um dado. Isso aí impossibilitou até que alguns intelectuais pensassem nesse bicentenário. Porque a gente ainda não mediu a ressaca da pandemia, inclusive na cultura. E vai demorar. Os efeitos não passarão rapidamente. Exatamente. Então a gente está vivendo esse período. E alguns pontos são levantados. Eu diria até ressuscitados. Para citar um exemplo. Alguns historiadores que veem a história pelo lado econômico dizem que o fato mais importante da independência foi a abertura dos portos. Por quê? Porque o que caracterizava uma colônia do mercantilismo era o monopólio de comércio que a metrópole exercia sobre a colônia. Então o que caracterizava o Brasil como colônia era o Brasil só poder comprar e vender a Portugal. No momento que Dom João VI, na época Dom João, príncipe regente, chega ao Brasil e abre os portos do Brasil às nações amigas, embora que teoricamente, mas oficialmente tem o documento, ele acabou com a característica de colônia. O Brasil é descaracterizado com a abertura dos portos, como colônia, do ponto de vista econômico. E aí há todo um processo, porque a independência não foi um fato isolado, foi um processo. Claro. 7 de setembro se criou o 7 de setembro. Só para citar um detalhe, em agosto de 1822, um mês antes da independência, o Marquês de Barbacena estava em Londres negociando o reconhecimento da independência. Ou seja, articulando como a Inglaterra viria a independência do Brasil.
Isso mostra a dimensão do movimento. E naquela hora não eram os Estados Unidos a força econômica para o mundo. Ela reconhecendo. Exatamente. Então veja que não foi uma coisa assim, um fato de uma hora para outra. Claro que há todo um processo. E as peculiaridades da independência do Brasil. Né? O único país da América que adota a monarquia como forma de governo. Né? E tem sistematicamente, porque o México adotou, mas mataram logo o imperador e proclamaram a república. O Brasil, por 67 anos, teve uma monarquia. Bota o nome de império. Império é quando tem conquista. E o Brasil só tinha conquistado o Uruguai para ser um império. Mas aí, justificam alguns historiadores, era extensão territorial. E porque, como a gente diz, inclusive como se diz no interior, é um termo muito desusado. O império com a monarquia em plena idade contemporânea. Exatamente. Se fala do Império Napoleônico, mas tem razão, Napoleão saiu conquistando tudo. Mas o Império do Brasil, governado por imperador. E essa independência, que aí mantém, porque a estada da família real, isso é uma coisa muito interessante. Dom João VI ocasionou grande progresso no Brasil, ninguém pode negar. Né? O progresso econômico, a abertura dos portos, que Portugal nunca engoliu. O progresso cultural, a biblioteca, a Academia Real Militar, o Jardim Botânico, um grande centro de pesquisa, que as pessoas pensam que o Jardim Botânico era um pouco passear. Não. Era um centro. Hoje você só conhece a Mata Atlântica e a floresta brasileira lá. Exatamente. Então, o progresso... Trouxe a Palma Mater, de onde nasceram todas as palmeiras imperiais hoje existentes no Brasil. E uma coisa interessante, claro, o Jardim Botânico na época, manda trazer do México vários tipos de palma forrageira. Para pesquisar. O México é um país caracterizado pelos cactos. Até na bandeira tem um cacto. Então vem e ali se desenvolve essa pesquisa dessa palma forrageira que nós temos hoje, que se planta no nosso sertão, que resiste à seca. Vem lá do Jardim Botânico, Dom João VI. Mas teve uma coisa, não teve progresso social. Teve progresso econômico, abertura dos portos. Ali começa a concentração social. Teve... Não que você vai encontrar esse ou aquele culpado, mas o processo começa a gerar uma concentração que persiste até hoje. O progresso político, o Brasil é levado a Reino Unido. Mas questões externas foi levado a Reino Unido. E o progresso cultural. Mas até a exigência que a Inglaterra fez, que era a extinção do comércio externo de escravos, o Brasil não cumpriu. Então a sociedade continua escravocrata. Com a independência, proclama-se a independência. Uma escravificação pesada. Exatamente, se mantém a escravidão. Você ou era da elite, ou era miserável. Exatamente. Não tinha os estamentos intermediários. Exatamente. E então nós não temos essa mudança social. Se atribui a falta de líder. Veja bem, ele não era um líder, na verdade, era um chefe, porque isso vai na frente de trabalhar contra ele. E interessante, essa é uma das grandes contradições do liberalismo. Porque o liberalismo pregava a abolição dos escravos. E Dom Pedro I se dizia liberal. Não é? E a Inglaterra, que foi o centro produtor da escravidão no mundo. Exatamente por causa... Chega a pedir e é negado. E a Inglaterra pedia por quê? A grande potência industrial, a grande potência do capitalismo, não tem interesse na escravidão. Por quê? Porque escravo não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Escravo não compra. Então não interessa ao mercado consumidor. Cadê a circulação de... Exatamente. O princípio da circulação da mercadoria geradora de impostos, portanto, dos cofres públicos. Exatamente. Um dos problemas da abolição, logo após a abolição, foi a circulação monetária. Papel moeda que faltou. Porque os escravos passaram a ser diaristas. Então havia necessidade de uma oferta do papel moeda que o Banco do Brasil, na época não havia Banco Central, teve que emitir. Então, a nossa independência, que teve todos esses degraus de abertura econômica, com a abertura dos portos, de crescimento político, com elevação a Reino Unido, de desenvolvimento cultural. Mas na parte social, esse é uma das grandes, vamos dizer assim, manchas da nossa independência. De ter mantido a escravidão, e mantida a escravidão como um todo, inclusive com o comércio externo de escravos, que era uma exigência já da Inglaterra, inclusive para trazer a família real. No acordo para trazer a família real estava
a abolição do tráfico externo, do comércio externo de escravos, que só vai ocorrer em 1850. Então nós temos essas características da nossa independência. Mas, proclamada a independência, aí nós vamos ter a Constituinte. Mas antes disso, como é que você veja, mas a Revolução de 1817 em Pernambuco é um toque de iluminismo. Exatamente. Vindo da França. Você veja que os poetas, as quadrinhas que saem, também repetem as armas cidadão, que é o primeiro verso do hino da Revolução Francesa e do hino da França. Né? E você veja, isso morre, né? É interessante que a ideia da liberdade sempre existiu. E se a gente for analisar, as ideias de liberdade, elas estiveram associadas a interesses econômicos. Porque as ideias de liberdade no Brasil, como eram das elites, estavam mais interessadas nas questões econômicas. Por exemplo, a Conjuração Mineira. Quem era? Os mineradores. Com a derrama, com os impostos, com o absurdo da derrama, que Portugal cobrava um imposto sobre o que não era produzido. Se a gente for para a Conjuração Baiana, que se diz um movimento popular, embora que a propaganda foi quase toda em francês, era a maçonaria que difundia. Mas por quê? A transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio. O comércio de Salvador caiu. Os navios que vinham da Europa iam para o Rio, não mais para Salvador. Então, o interesse econômico. E temos a Revolução de 1817. Essa muito perto da gente, até porque nós... Perto de 22? Perto de 22, está muito ligada também ao Rio Grande do Norte, que fez parte daquela confederação de províncias. Fez parte do sonho, né? Fizemos parte do grande sonho. Do grande sonho, que foi essa revolução. E aí a Revolução de 1817 tem suas peculiaridades, né? A difusão das ideias iluministas pela maçonaria e pelo clero, que era maçom. Pelo clero, exatamente. Porque tudo no Brasil é o contrário do mundo. Começa com a expedição colonizadora de 1530, só veio o homem, não veio nenhuma mulher. Como é que vai começar uma civilização sem a família? Não é? Sem a família. Bom, porque não tinha feminista, não tinha provado a luta grande. E aí nós temos que, na Revolução de 1817, a aristocracia, a maçonaria, a elite da maçonaria e do clero. Fato é que ela é chamada de Revolução dos Padres. Não é? Porque muitos padres, muitos em torno de 70 na liderança. Não é? Aqui no Rio Grande do Norte nós temos... Os padres liam em francês, os grandes tratados, né? Mais do que os ingleses, os italianos, eles estavam nos tratados franceses. Exatamente. E eles eram leitores. É natural que fossem leitores do francês e do latim. Exato. Ali eles beberam esse sonho de liberdade. Exatamente. E o clero, não é, sempre deteve o saber, e é uma relação na história, quem detém o saber detém o poder. Não é? Aqui é colar fraqueja, aqui atualmente. Atualmente fraqueja. Mas essa revolução ela vai querer a independência de uma parte do Brasil com ideias republicanas ocasionadas por diversos fatores. E uma coisa interessante que deve ser ressaltada na Revolução de 1817 é a questão do nacionalismo, né? A lusofobia. Então, quando vários membros eles trocam os nomes portugueses por nomes indígenas. Os Suassunas, por exemplo, eles eram Cavalcante, mas devido ao engenho, eles adotam esse nome indígena, Suassuna, depois com a Revolução eles param e só vão usar já na década de 1820, 1826, é que o primeiro Cavalcante substitui Cavalcante por Suassuna. Mas em 1817 eles usavam o nome Suassuna até por uma confederação que tinha tido antes. Então há toda essa ideia do nacionalismo, não é? Do lusofobismo. Isso é muito importante para a formação da consciência que vai aflorar com a independência. E aqui nós temos o Rio Grande do Norte, né? Participando através de André de Albuquerque Maranhão, que se criou o mito, esse nome mito está até na moda, né? Criou o mito, né? Aliás, criaram o mito, porque Isabel Gondim, mais tarde Adalto Câmara, vão, nas suas obras, colocar André de Albuquerque como centro da Revolução. Interessante que dizem as más línguas
como diz o padre João Medeiros, entre as quais nós não nos incluímos, Exatamente. que quem começou essa ideia foi o governador José Inácio Borges, que foi deposto pela Revolução. Ele é deposto pela Revolução de 1817. Ele volta para fazer a repressão e não a fez como deveria ser feito, porque diz Tavares de Lira que ele era simpatizante do movimento. E o que é que José Inácio Borges faz? Quando ele tinha que opinar nos processos, ele diz que André de Albuquerque era o único responsável por tudo aquilo. Por quê? Porque ele tinha morrido. E aí ele livra todo mundo. Ninguém do Rio Grande do Norte que participou da Revolução aqui foi executado. Porque José Inácio Borges, que era governador em 1817, foi deposto, foi até preso, né? Diz que ele vai para o Engenho de Belém, mas havia dizem, um acordo prévio e tudo. Ele é afastado. Quando ele volta, ele faz duas coisas. Ele não procura incriminar e ele engaveta os processos enquanto pôde. Quando os processos já vão para as cortes de apelação, aí já tinha esmaecido a Revolução. Exatamente. Fato é que... E aquele padre que é a grande eminência parda, e o André não era essas coisas. Não era um homem brilhante. Era não. Era um homem rico, mas não era um homem brilhante. O padre me parece que foi, como é o nome dele? É o padre João Damasceno. Tem dois padres. O padre Antônio Montenegro, que era o padre de Goianinha. Esse povo fica contra padre, não adianta. Eles são brilhantes. Não, E o padre João Damasceno. O padre João Damasceno era uma figura interessante. Ele era de origem paraibana e era tabelião em São José de Mipibu. Ele fica viúvo e aí ele vai ser padre. Fato é que ele vai ter um filho, ele tinha 2 filhos, um casal, e o filho vai ser padre também. E ele então, ele se empolga, e ele é o grande mentor da Revolução de 1817. É isso que eu digo, as pessoas pensam. André é um mito, tem toda razão. Ele é a grande figura do Rio Grande do Norte da Revolução. Inclusive de coragem. Porque quando houve a repressão à Revolução, e tem uma história interessante. O professor Tarcísio Medeiros, grande historiador, dando aula, parece que eu estou vendo ele dizer isso. Quando a Revolução fracassa em Pernambuco, que querem prender André de Albuquerque, os contra-revolucionários combinam para que eles deveriam se reunir após o sinal de parto com uma badalada a mais. Naquela época era muito comum, quando uma mulher entrava em trabalho de parto, se tocar o sino 9 vezes. Então as pessoas sabiam e começavam a rezar para o parto dar certo, porque era muito comum a mortalidade feminina por parto. Exatamente. Então eles combinaram esse sinal de parto, só que em vez de ser 9 vezes, seria 10 vezes. Seria um extra, uma badalada extra. Quando tocasse o sinal de parto, era para eles se reunirem para prender André de Albuquerque. E aí há aquela prisão, e que é narrada, né, principalmente por Isabel Gondim, que ainda era parente de André de Albuquerque, e que ela é espetacularizada. Eu não estou menosprezando. É uma cutilada na fossilia, original. E eu não estou menosprezando o sofrimento de André de Albuquerque. A questão não é essa. Mas é a dimensão histórica. A dimensão histórica e que se faz. Aí, o que é que os historiadores dizem? Que quando entraram para prender André de Albuquerque, só quem estava com ele era o padre João Damasceno. Os outros, inclusive o padre Antônio Montenegro, que era muito inteligente, padre Goianinha, ele fugiu e não teve quem desse notícia dele. Mas o padre é preso, e aí ele vai. Tem um problema que quando ele ia para a Bahia, mas a embarcação foi ao contrário. E ele, muito doente, ele morre no navio. Aí param na praia de Pititinga, e ele é sepultado na praia de Pititinga. Quando passou tudo a Revolução, o filho dele, que era padre em Extremóis, faz exumação e leva para a igreja de Extremóis, aquela igreja que infelizmente os jesuítas que deixaram cair. Que desapareceu. Mas foi uma revolução que é esse o movimento de independência. Mas aí tem uma coisa que as pessoas esquecem. Qual foi o fruto dessa revolução para o Rio Grande do Norte no processo?
é que o Rio Grande do Norte vai ter, com essa revolução, 2 independências. Já era uma reivindicação antiga. O Rio Grande do Norte passa a ter ouvidoria própria, que não tinha. Ou seja, dependia juridicamente da Paraíba. Em 1818, após a Revolução, até para desmembrar essa ligação que havia entre as províncias, é criada a ouvidoria. E logo depois vai ser criada a alfândega, separando administrativamente, dando autonomia administrativa à capitania com relação a Pernambuco. Então, juridicamente, se separa da Paraíba e administrativamente se separa de Pernambuco. Ou seja, ganha autonomia. Ganha autonomia. São consequências aí, em termos, vamos dizer assim, de independência, foram passos importantes e que a gente nunca liga para isso. É interessante que o Rio Grande do Norte sempre dependeu, né? Por exemplo, do ponto de vista eclesiástico, dependemos da Bahia, depois de Pernambuco. Em 1892, aí passamos a depender da Diocese da Paraíba, e só em 1910 é que passamos a ter diocese própria. Então sempre houve essa dependência. Então, do ponto de vista, se a gente for analisar, em termos de liberdade, claro que é uma liberdade restrita, mas foi. Passamos a ter uma ouvidoria, passamos a ter uma estrutura própria do judiciário, independente da Paraíba. Passamos a ter uma autonomia administrativa independente de Pernambuco. Inclusive, é uma coisa interessante. São dos pouquíssimos atos que nós temos assinados por Dom João VI, com referente ao Rio Grande do Norte. E essa a criação da ouvidoria e da alfândega. Ou seja, é uma dependência do Rio Grande do Norte. Exatamente. Ali começa um processo de formação de um Estado, de um sentimento estadual. E na ideia de independência, aí vem o padre Miguelinho, que os pernambucanos diziam, né? Alguns pernambucanos diziam, que era o pernambucano de Natal. Né? Porque o padre Miguelinho sai com 16 anos e não volta mais aqui, mas que tem um papel brilhante, inclusive um papel de vai coragem. Estudar retórica em Lisboa, né? Assume a cadeira de retórica no seminário de Olinda. Que era um seminário consagrador. Era, né? Luminares, cultural. E ninguém é professor de retórica, era um filósofo, na verdade. Né? Exatamente. E eu acho que é aí que começa esse sonho dele. Esse encontro dele com o grande saber português, que sempre foi um centro cultural inegável. Né? Você imagina o cara em Coimbra, ele vai se tocar pela liberdade, não tem jeito. E o padre Miguelinho, que era um homem inteligente, né? Era um homem brilhante e humano, né? Pessoa humana, quando há o fracasso da Revolução, né? Inclusive você falava sobre isso ainda há pouco, antes de começarmos, ele queima os documentos para não incriminar os outros. Ninguém, né? Ele vai só. Ele vai só. O Conde dos Arcos, inclusive... A suspeita de que o Conde dos Arcos era articulado com o poder, né? Livrava quem queria e condenava quem queria. Era um jogo. Quando ele diz, apresenta o documento, padre, esse documento não foi assinado pelo senhor, porque um homem... O senhor não tem adversários? Não é? O senhor não tem desafetos? E ele humildemente disse, não, a assinatura afirma. Afirma. Faltou o O de Castro, porque faltou tinta na pena do papel. Né? E ele, interessante que quem dá esse depoimento é o próprio Conde dos Arcos. É o próprio Conde dos Arcos. É a edição que está na Brasiliana. Ele diz, não é, que livrou fulano de tal, mas Miguelinho não quis. Não é? Agora, e há quem interprete aquele quadro de Parreiras, que foi contratado pelo governador Antônio de Souza, o olhar dos arcabuzeiros. Né? Eles estão tristes com a missão de matar Miguelinho. Nem o Conde dos Arcos se convencia do homem perigoso. Ele não era. Ele era um homem de paz. Né? Lutava com as ideias. Exatamente. E o padre Miguelinho, ele vai até o fim pelo ideal dele, né? Que Cascudo chama a eloquência do sacrifício. Né? Ele vai até o fim sabendo que ia morrer, sabendo o que ele iria passar. Baixa os olhos, começa a rezar. Exatamente. E não diz mais nada. Não diz mais nada. Então, um dos grandes nomes é esquecido. Né? Esquecido. Agora, houve uma guerra entre o Instituto de Arqueologia e História de Pernambuco com Minas. E Minas impõe a conjuração. Impõe Tiradentes. Você sabe que aquilo é uma imposição negando. Que Pernambuco nunca aceitou. Daí a luta de Pernambuco
pró-Caneca. Para fazer de Caneca um grande herói. Exatamente. Porque sentiu-se menosprezada pela posição, menosprezado Pernambuco, pela posição do Instituto Histórico Brasileiro, que ficou meio do lado de Minas, pela importância de Minas, pelos grandes nomes de Minas. E fato é que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele vai, com a proclamação da República, endossar Tiradentes como herói nacional. E era nacional, Porque no Império... E Pernambuco não aceitou. Nunca aceitou isso. No Império, ninguém falava de Tiradentes, não. Tiradentes era o traidor da dinastia de Bragança. Durante todo o Império foi visto assim. E Tiradentes passa a ser herói nacional com um dia feriado por decreto do Marechal Deodoro da Fonseca, com a proclamação da República, quando estabelece Tiradentes como herói nacional. É para ver como a história ela é construída conforme os interesses. Eu não estou dizendo que Tiradentes... E a força política e econômica, Pernambuco perde. Porque enfrentando Minas, enfrentando o Rio de Janeiro, sede do Instituto Histórico Brasileiro, não dava. Um enfrentamento inútil. O eixo econômico e cultural tinha sido transferido. Não tinha como. Tanto que tem um livro belíssimo de João Cabral de Melo Neto, que é o Alto Frade, em que ele tenta, no livro, o poema todo é dedicado a João Cabral, a Caneca, porque ele também não suporta que sepulte em Caneca, o poeta João Cabral, que não era triunfante, nacionalista, nem nada disso, mas tinha o Pernambuco dentro dele, tá entendendo? No fim, o livro dele é o único poema, um livro inteiro dedicado a Caneca, chama-se O Alto do Frade. Você veja, Pernambuco é ali. Porque Frei Caneca... E fomos injustos com Caneca e com Miguelinho. Frei Caneca ele participa da Revolução de 1817, mas não foi, não chegou aos extremos, mas aí lidera a Confederação do Equador. E termina arcabuzado onde é o forte, naquele paredão, tem lá uma placa até hoje. E Frei Caneca, ele, em 1824, já no Império, e aí contra Dom Pedro I, contra a Constituição de 1824, porque quando Dom Pedro, que se dizia liberal, dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823, quando discutia a liberdade de expressão, disse que era liberal, Dom Pedro dissolve, na chamada Noite da Agonia, que diz que cercam. E aí tem o folclore da história, diz que colocaram um canhão, Dom Pedro mandou colocar um canhão de frente para a porta. Aí disseram, por que isso? Porque se não sair pela frente, sai por trás. Claro que isso criaram, mas que ele cerca, é a Noite da Agonia, e ele impõe a Constituição de 24. Quando ele impõe a Constituição de 24, a Câmara Municipal de Olinda não aceita, porque todas tinham que jurar. E a Câmara Municipal de Olinda não jura. Olinda irredenta, como sempre. Não é brincadeira. E aí vem a Confederação do Equador, que alguns historiadores dizem que a Revolução de 1817 não terminou. Ela seria de 1817 a 1824. Porque a Confederação do Equador tinha o mesmo objetivo. Exatamente. Tinha a mesma base ideológica, tinha a mesma composição dos participantes, da aristocracia, da maçonaria, do clero. E se a gente for ver, realmente é uma continuidade. E aí tem a figura do Frei Caneca, nessa Revolução de 1824, como na de 1817 teve o padre Miguelinho e muitos outros padres. Que é levado no porão do navio para ser morto, ser jogado em Salvador. Salvador, Ao contrário de Caneca, que morre, arcabuzado e esquartejado. Em Pernambuco, negócio brutal. E interessante, que... Agora, veja, e atrapalhando, sempre a igreja bebendo no iluminismo, a ideia da impressionante. A ideia da liberdade. Você sente como a igreja foi importante naquele momento. Como instituição, independente da parte religiosa, mas como instituição cultural, a igreja sempre foi importante. Inclusive com suas divisões internas. Há uma cena do poema de João Cabral em que o corpo é jogado nos degraus da igreja, e aparece uma mão que puxa ele para dentro do corpo, já se desfazendo. A simbologia. Metafórica, claro. Você viu? E Pernambuco luta até hoje com esse corpo, Ele não sepulta, Pernambuco não sepulta Caneca, viu? Até hoje não sepulta Caneca. É interessante que a igreja, por ser una, qualquer dissidência nela se propaga de uma maneira maior. Principalmente esse aspecto político dessa época.
Porque uma parte da igreja apoiava o padroado, apoiava o imperador. Era a religião oficial do Estado. Claro. Olha, se a gente for analisar do ponto... É outro problema que depois que dá uma live, é a igreja afastar-se do Estado. Porque o pacto igreja-Estado foi muito forte. Muito forte. Determinou no mundo isso. No mundo. Não foi só aqui, né, no Nordeste, não. Na época, só um parênteses, na época do absolutismo europeu, a grande discussão dos reis com o Papa era a nomeação dos bispos, que os reis não abriam mão, né, porque eram os seus emissários. Se uma liderança de um bispo contra o rei, era exatamente. Tinha que nomear um amigo, né? Até porque no absolutismo não existiam partidos políticos. Por isso que não aceitam, muitos reis não aceitam a reforma protestante. Não é por questão religiosa, é porque passaram a ser, como não havia partidos políticos no absolutismo, as pessoas se expressavam politicamente com a religião. Mas a gente voltando... Mas o poder sempre quis a igreja neutra. Sempre foi o sonho dele. Se é político, não tem que entrar... Aqui na Revolução do Ditador, em todo tempo eles querem a igreja longe. Né? Eu me lembro que Dom Pedro Casal D'Alva dizia: o nosso compromisso é com os fracos e os oprimidos. Nós não podemos abrir mão. Essa confusão grande, ele dizia: eu não posso. Porque, inclusive, se nós formos olhar do ponto de vista eclesiástico, a posição de Frei Caneca diante da não aceitação da Constituição de 1824, que era a Constituição que beneficiava a igreja, né, que tornava a religião católica a religião oficial do Estado. Dava liberdade religiosa a outras religiões, mas não podia externar o culto. Então os próprios protestantes podiam ter os seus cultos, mas domésticos, não a igreja. Quer dizer, uma Constituição que privilegiou politicamente a Igreja Católica. Mas o ideal de liberdade em Frei Caneca era tão grande que ele fica contra essa Constituição. Essa Constituição não deve ser jurada porque ela foi uma Constituição imposta. Inclusive, conta-se que quando Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte... Um autoritário, né? Dom Pedro I era. Saudadesco. Ele, em Pernambuco, houve uma manifestação muito grande no Porto para receber os deputados que tinham sido humilhados por Dom Pedro na noite da agonia, na dissolução da Assembleia. Quer dizer, a turma vai ao Porto prestar solidariedade aos deputados que tinham sido humilhados com o fechamento da Assembleia. Então, nesse contexto, a Confederação do Equador, que é o prolongamento da Revolução de 1817, ela tem um papel muito importante, né? Inclusive dizem que quando Dom Pedro reprime, né, que Dom Pedro foi violento, porque não morreu só Frei Caneca, não. Foram mais de 10 que foram arcabuzados. Então diz que Dom Pedro, ele reprimiu o último suspiro do liberalismo no governo dele. Ele que era liberal. E os portugueses o têm como grande liberal contra o absolutismo de Dom Miguel, o irmão dele. São as contradições da história. Né? Mas aí quase não sobra tempo, Silvinha. Qual é o tempo nosso? Mais 13 minutos por aí. Então vamos partir por aquele panorama de Nobre até a sua história que está aqui. Certo, os nossos historiadores. O Rio Grande do Norte... o livro dele com a professora Marlene Maris. O Rio Grande do Norte é interessante. Nós sempre fomos muito atrasados. Não é? A quem não gosta, mas é verdade. Em 1810, quando Harry Coste chegou a Natal, ele diz no livro dele: se chamam isso de cidade, o que serão aldeias e vilas. Né? Que se atribui lá a Natal, não, Natal, mas não foi, um padre. Né? Um padre, Natal ou não Natal? Não, Natal. Natal tinha, na época da independência, 800 habitantes, 700 a 800 habitantes. Há uma informação de 50 anos antes que Natal tinha 50 braças. 50 braças vai dar... Uma braça o quê? 2 metros? 2 metros e 20, 2 metros e 22, vai dar aí cento e tantos metros de frente. Se tanto. Por 140 braças, não é? De comprimento. Um sítio. Um sítio. Começava onde hoje é mais ou menos a Praça das Mães e terminava na Santa Cruz da Bica. Era essa a dimensão que se tinha de cidade. Eu sempre costumo dizer, quem quiser ver Natal Antiga, ainda tem uma referência. É a Avenida Rio Branco. Venha do Alecrim, subindo a Rio Branco, e olhe para o lado esquerdo. Toda a rua estreita. Toda a rua estreita. Natal terminava ali.
As charretes, cavalos. Tudo era naquela. Pode andar. Você vai para o convento Ligando com a pá de pinta, sempre, né? Tudo estreita, antiga cidade. Tudo chegando na Santo Antônio. Tudo chegando na Santo Antônio. Diz que os mineiros com essas ruas estreitas, foi por isso que eles aprenderam a conspirar. O xixá um com o outro. Aí, na nossa historiografia, por incrível que pareça, o nosso primeiro, assim, que chegou a publicar alguma coisa nos jornais foi Florival Sucena. E ele tem uma poesia em que ele fala das eleições. Já é a primeira demonstração da crítica política, que ele diz que o candidato vai e fala com o compadre, passa a mão na cabeça do menino, e ele mostra como se adquiria voto. É uma das primeiras referências. Depois nós temos Ferreira Nobre, né, que era um funcionário público e gostava dos arquivos e escreveu um livro relatório. É um relatório. É um relatório e que muito importante, que ele salvou muitas informações. Aí depois vem a fundação do Instituto Histórico. Com a fundação já foi em função de 22, né, do centenário? A criação dos institutos históricos, não? O Instituto não foram para isso que eles foram criados? Não, foi a questão de Grossos. Questão de Grossos, Ele precisava dos documentos para dizer na base dele já envolvido que é 1902. Contratam Rui Barbosa. Contratam Rui Barbosa, lá em 1902. E aí se juntam os documentos. E aí nós temos a primeira fase dos historiadores do Rio Grande do Norte. São os historiadores advogados. Se a gente for, claro que também não havia faculdade de história, não havia. Não. Mas que foram. O bacharel em Direito era o grande humanista no pedaço. Exatamente. E aí nós temos historiadores muito importantes, como Vicente Lemos, a pesquisa que ele faz. Capitães Mores, o primeiro volume, o professor Tarcísio organizou o segundo. Estou defendendo que o Instituto reúna os dois. Está muito difícil ter os dois. Eu tenho, você tem, mas não é fácil. Por sinal, nossa presidente está assistindo, viu? É uma obra muito importante. Nós temos um grande historiador, que é Luiz Fernando Sobrinho, que escreveu muita coisa importante. Inclusive aí. Quem Cascudo escolheu como patrono? Como patrono, cadeira número 13 da academia, é de Luiz Fernando Sobrinho. Ele tem trabalhos, inclusive. Na área econômica, inclusive. E a produção do Estado, né? E do período colonial. Por exemplo, ele é o primeiro a dizer que quem fundou Natal foi Mascarenhas Homem. Baseado no princípio da autoridade. Que quem manda é quem faz. Quem manda é quem faz. Não é ele que estava lá marcando, não. É verdade, quem manda é quem faz. Então são trabalhos importantes. Seria muito interessante que se reunisse todos os trabalhos de Luiz Fernando Sobrinho num livro só. Né? Ele morre, inclusive, às vésperas da criação da academia. Salvo engano, ele morre em 35. Academia criada em 36. Então são trabalhos. Aí a admiração de Cascudo ter escolhido ele como patrão. E Cascudo deve ter. Bebeu em cita. Sorvido, usando um nome bem bonito. É verdade. E um grande historiador. Tem meu parente, José Moreira Brandão Castelo Branco, sobrinho, não é o Moreira Brandão velho, que escreve sobre o Rio Grande do Norte, sobre o Acre. Ele passa muito tempo no Acre. Inclusive ele tinha um ar novidadeiro. É ele quem vai dizer que o nome Rio Grande vem do Rio Açu e não do Potengi. Porque na visão dos navegantes era o Rio Grande, é o que parecia Rio Grande. Ele diz 3 argumentos. Açu quer dizer grande, é o rio que é grande no Rio Grande. E o que é grande no Potengi é o estuário. Ele é um riachozinho lá atrás. Que na verdade é o mar que entra. É o mar que entra, exatamente. E o outro argumento é que chamam de ria, né? Esse conto do rio como é ria. E aí ele tem isso. E ele que vai dizer que quem fundou Natal é João Rodrigues Colasso. Que é a teoria com menos substância. Agora é interessante Cascudo. Cascudo, em cada época, ele diz um fundador. No livro História da Cidade do Natal, Cascudo diz que quem fundou foi Jerônimo de Albuquerque. Em Nomes da Terra, ele diz que foi Mascarenhas Homem. Em História do Rio Grande do Norte, João Rodrigues Colasso. Né? Será que foram à medida que ele foi fazendo leituras? Foi fazendo leituras, ou eu não sei se influenciado pela informação. Porque, por exemplo, você vai descobrindo informação, né, e vai se deixando fascinado. E quando José Moreira Brandão Castelo Branco diz que quem fundou Natal foi João Rodrigues Colasso, ele tem muito peso, porque ele não diz aqui. Ele diz na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que ele era membro lá.
Então isso, você imagina o próprio E era uma instituição consagradora. Era Dava unção. Provinciano. Aí que ele vivia, ele era desembargador federal no Rio de Janeiro. E ele publica lá. E isso então tem uma repercussão. Que ano mais ou menos? Em 58. 58, né? Quer dizer, depois da história de Cascudo. História de 54. E ele traz. Não, ele publica antes, desculpa. Agora ele publica aqui depois, em 1958. Aqui já um ano que ele morreu. Na revista do Instituto? Na revista do Instituto. Quando ele diz que é João Rodrigues Colasso quem fundou Natal. Eu já sei quem fundou Natal, foram os portugueses. Está resolvido. Se foi um ou outro, isso não altera. Não altera. Mas uma coisa interessante. Aí vem. Tavares de Lira faz uma história interessante, porque embora ele genro de cunhado de Pedro Velho, de Raimundo Arraes, que é um historiador muito interessante, muito inteligente, grande historiador da contemporaneidade. Tem um profundo e escreve muito bem. Que tem um certo vício oligárquico, né? Ele trata bem essa questão, mas é uma história importante. Né? É uma história importante. Eu acho assim, ele coloca o homem no centro da história, pelo menos tem essa qualidade da história de Tavares de Lira. E o professor Raimundo Arraes tem um dos grandes méritos, é que ele escreve para quem lê entender. Porque tem alguns historiadores que têm mania de escrever para ele mesmo. Eu acho que você for um homem equilibrado e generoso. São muitos que não entendem. Por isso que linguagem para iniciado, né? Você não consegue penetrar na linguagem. Por isso tem muito jornalista fazendo sucesso como historiador. Claro, porque a mensagem pertence a quem recebe. Se eu sou leitor e não entendo, você perdeu seu tempo. Graciliano pertence à minha mensagem. Graciliano tem um texto sobre o escrever que ele diz que a palavra foi feita para dizer e não para enfeitar. Exatamente. Né? E cada palavra tem sua propriedade. Você não pode, né, usar palavras que não sejam elucidativas por si só. Aí nós vamos ter, depois até o surgimento da universidade. Sim, mas vamos para a história contratada pelo governo, que é um desastre. Sim, a de Rocha Pombo. É burocrática, administrativa, não no sentido do Garcia, que faz a história administrativa do Brasil, naquele sentido, não. É brilhante. Né? O Rodolfo Garcia. Ela é burocrática mesmo. É uma história sem sal, sem sabor. Nada. Até porque ele não é uma data, um nome atrás do outro, e vai. E rindo e lê. E dizem que o encontro foi naquela casa que agora a Assembleia comprou, isso era o memorial da Assembleia, vizinha Capitania. Sei. O encontro dele com o Tavares de Lira. Ali, né? Quando é feito o contrato, ele vai conversar com o Tavares de Lira, né? E depois há uma carta. Uma carta, entre eles. Tem a história. Depois a gente vai ter a fase da Universidade Federal, que aí começa a se estruturar. 54 tem Cascudo, né? Aí tem Cascudo, que Cascudo começa botando, ele absorve a história da cidade natal, mas faz uma coisa moderna, ele faz capítulos que não são cronológicos, são temáticos. Né? Agora existem dois historiadores muito importantes na historiografia. Muitos, mas dois merecem destaque. Um é João Wilson Mendes Melo, porque um dos... Não, esse fez a novela Estuar. Quem percebeu a grande mudança foi João Wilson. Porque foi um teórico da história. Ele vai para a teoria da história, ele vai ser professor de introdução da história e teoria da história, e ele conhecia, Cascudo também conhecia. Não Cascudo tinha uma fundamentação teórica. Ele leu. Produzido pelo grande leitor que ele era. Ele não sistematizou teoricamente. O professor João Wilson não, ele teve uma formação teórica. Ele sistematiza e escreve sobre a teoria da história. O professor João Wilson ele é um divisor de águas do ponto de vista estrutural da história. E o outro é Olavo Medeiros. Olavo, pela visão diferente que ele dá à história. O Santos achava ele muito detalhista, ele vai dizer, Olavo, você é o Sherlock Holmes da história. Ele era preciso, né? Ele era neurótico. Ele parava numa data e parava o livro até elucidar o problema da data. Para citar um exemplo da importância de Olavo Medeiros, o domínio holandês no Rio Grande do Norte. Todos os historiadores, o maior historiador antigo que eu digo, do início do século passado, foi Tavares de Lira. O maior historiador sobre o domínio holandês. Tem inclusive um livro sobre o domínio holandês, um ensaio. E todos os outros repetiram o que Tavares de Lira disse. Ou seja, o holandês como invasor. E como uma figura má. Olavo Medeiros vem e com o livro Rastros Flamengos
e história do domínio holandês no Rio Grande do Norte, vai dar uma visão totalmente diferente. O holandês como colonizador. E aí ele fala dos holandeses explorando o sal, procurando mina, fazendo pesquisas na área de mineração e de uma série de outras coisas que mostravam o interesse dele em ficar para colonizar. Então, Eles tinham um sentido civilizador. tinha. No sentido, claro que era uma imposição da civilização de fora para dentro, tá certo. Mas eles tinham isso, né? Tinha. O grande problema dos holandeses é porque havia uma heterogeneidade de interesses. E um ar de supremacia, um toque de. Né? É como se nós fôssemos os ingênuos e eles viessem para dizer: olha, façam isso assim. E entre eles havia toda uma burguesia mercantil, esse nome até repetitivo, Mas de certa forma é isso aí. que tinha um interesse. Havia os cristãos novos que tinham interesse. Os cristãos novos de origem portuguesa, que quando decidiram lá em Portugal, eles foram para a Holanda, porque lá tinha liberdade. E de lá financiaram a invasão ao Brasil. Exatamente. Então tinha esses interesses. Havia as questões religiosas também, do calvinismo, que os holandeses invadem o Brasil em plena Guerra dos 30 anos, onde a Holanda brigava com a Espanha. A Espanha que mandava no Brasil. Então, e Olavo Medeiros vai dar uma visão diferente. Ele é o primeiro historiador a ter uma visão diferente sobre o domínio holandês. E aí depois nós vamos ter a universidade, que tem no início professores da área de direito, que foram grandes historiadores, o professor Tarcísio Medeiros, ninguém pode negar a importância dele e da pesquisa dele. Mas depois nós vamos ter toda uma consistência histórica, através do estudo, do aprofundamento, da teorização, que o Departamento de História vai nortear a história do Rio Grande do Norte, ou o estudo da história do Rio Grande do Norte. Ninguém pode negar. Mas se a gente for ver da fundação do Instituto Histórico, quando sistematizam os historiadores advogados para a universidade, se tem um longo caminho. Agora tem uma vértebra, que é cascudo. No Rio Grande do Norte, quem for escrever história, ou repete o que Cascudo disse, ou parte do que ele escreveu. Há um certo temor de não vê-lo, né? Que Olavo não teve tanto esse temor. Exatamente. Olavo também tem alguns... Também Olavo teve acesso a historiadores mais modernos. Exatamente. Ele era um bom leitor, você sabe disso, né? E agora tem coisas, por exemplo, que era... Ele passou meses estudando as travessias trágico-marítimas. Quem arranjou os volumes fui eu, que trouxe do Rio para ele. Ele ficava, sabe, vendo... Ficava extasiado. E vendo se havia transporte de valores econômicos, do que ia nos navios, do que voltava. Ele sempre teve muito a visão econômica. Estamos como um processo chegando. deflagrador da civilização. A civilização caminha sempre um pouco pela economia. Foi um grande historiador, uma contribuição muito grande à história do Rio Grande do Norte, Olavo Medeiros. Tem algumas coisas que o professor Tarcísio combatia muito, porque ele dizia que os holandeses... Ele era duro. No debate ele... desembarcaram na praia de Mãe Luísa. Aí o professor Tarcísio ficava doente. Ninguém desembarca em mar aberto. A enseada de Ponta Negra, ele fazia a enseada de Ponta Negra, é muito mais propícia para um desembarque. Aí dizia o professor Tarcísio, é uma questão de longe. Grandes navegadores jamais iam desembarcar em mar aberto. Mar aberto. Não existe, né? Você veja o seguinte, quer dizer, aquela teoria da sombra e água fresca está nas enseadas. Se você pegar aquele terreno entre a Redinha e Santa Rita, não há nada. Por que eles embarcariam ali naquela aridez, sem água doce, sem coqueiros, Uma sem sombra árvores, de nada. né? Não ia. Eles eram muito inteligentes, eles sabiam, eles tinham um sentido geográfico da coisa. Né? Sem uma moita. É verdade. Pessoal, estamos chegando aqui. Foi um prazer. Eu vou aperrear essa vida para gente voltar a outras coisas, a outras noites. Tem aqui algumas perguntas, algumas eu perdi o timing porque vocês vão conversando e eu fico sem querer interromper, né? Pergunta do professor Marco Aurélio, mas eu acho que tem como de alguma maneira, professor Coquinho, resgatar essa pergunta que o professor Marco Aurélio fez, professor lá do Colégio SEI, professor da área de literatura, ele também é gestor de uma escola pública. E ele pergunta o seguinte, se quando há essas divergências nos relatos históricos, né, sobre um livro aqui em Natal que dizia isso e um livro mais longe no Rio de Janeiro que dizia outra coisa, será que não tem mais pertinência
o relato que foi dito em nível local, do que o que foi dito por alguém que estava lá longe e está relatando sobre outro estado totalmente longe da coisa, do cenário? Olha, tanto a história como a historiografia só acertam o passo quando há divergência. Tem que haver essa divergência para acertar o passo. Tanta coisa que foi dita e que depois se viu que não foi daquele jeito. Ou que não foram ditas tem e não sempre foram uma ditas. parcialidade, né, na coisa. Exatamente. Então, A história tem o documento, mas sobre o documento a interpretação. A interpretação. O confronto das E ideias. muitas vezes, quem produziu o documento? Essa é uma das grandes questões da história. Quem produz? A maior parte dos documentos foram produzidos oficialmente. Pelo A Estado. serenidade pelo de quem Estado. registrou isso, Você né? não vai registrar admoestações. Exatamente. Ou quando registra é para condenar. Para condenar. Né? E o historiador está ali com a lente dele exatamente para botar o filtro. Exatamente. A história e a historiografia acertam o passo na dissidência. Sim. A gente não pode dizer, no meu entender, que só a história local, nem só o que disseram lá de fora. Sim. Porque pode ser lá de fora ter razão e a local também ter. Depende de cada circunstância. Aí E há uma uma pergunta- frase de Chaplin muito interessante. A vida é um assunto local. Exato. Até certo ponto. Se você não descobrir grandes fontes lá fora. Né? E tem também uma pergunta aqui de Regiane Cardoso, que está nos assistindo, de camarote e de Instagram, que tem mais a ver com a época que a gente está vivendo, já que a gente está fazendo essa live aqui há poucos dias de uma eleição majoritária, né? Que a gente vai eleger presidente, governador, enfim, bancada federal. Ela pergunta se você acha que os seus alunos, eu não sei, você ainda está em sala de aula? Só dando umas revisões. Vez No por mês outra. passado eu dei uma revisão, amanhã toda. Pronta. Pois é, se você acha que os seus alunos têm a consciência do que é conhecer a história do povo para votar. É uma pergunta mais conceitual, não tem nada exatamente a ver com o tema da live, mas uma pergunta mais ampla. Pelo fato de a gente estar ficando velho, a gente começa a estranhar muita coisa. E a mudança no alunado é muito grande. Essa história de celular mudou a cabeça dos meninos. E eu tenho medo de uma alienação. Destiorou. Há um processo de massificação que eu acho que ele deseduca no sentido do processo cultural. E de alienação, de indiferença. Você dá uma aula, parece que... Um pouquinho de uma coisa mais perigosa do que a algeriza, o asco da juventude em relação aos políticos. Você tem que discernir o político da política. E o que é que está acontecendo na rede social? É misturar as duas coisas. Sem política nós não teremos democracia. A política tem que ser preservada. E temos que estipar o político que estiver ameaçando a política. Exatamente. Mas a questão também é que assim, os adolescentes hoje estão muito eletivos, né? Eles só assistem o que querem no YouTube, só assistem as lives que querem no YouTube, só assistem os filmes Mas no que dia querem. que apareceu um louco que proibiu uma coisa que atinja eles vão ver que precisariam estar conscientes do processo político. Está entendendo, Silvinha? Porque acontece isso. Você quando toca no seu país, você diz, olha... Não, mas eu digo, quando o professor diz, né, que o celular é uma preocupação, eu acho que também nesse sentido, eles mergulham cada vez mais só na eletividade Mas veja deles o seguinte, e perdem a consciência aconteceu do um fato todo. recente muito interessante, provocado pelo Congresso e o presidente assinou. Os planos de saúde tentaram ficar restritos, cingidos àquela listagem. Ora, quando eu faço um plano de saúde e lá na frente eu vou adivinhar que vou ter um infarto, que vou ter uma doença imunodepressiva, tá entendendo? Qual foi? Não, tem que cuidar fora da relação. Porque eu faço, o plano de saúde é como um seguro de saúde. O que vier a acontecer comigo, 10 anos, 15 anos, você tem que contemplar. Veja que essas coisas os jovens precisam prestar atenção, porque foi no Congresso que nasceu isso. Na discussão ampla. Então não confundir o mal político com a política. Você não constrói democracia sem política. Não dá. Exatamente. Tem um fato que me chamou muita atenção. Em 2019, antes da pandemia, eu tinha uma turma do cursinho que eu dava aula os 2 primeiros horários da manhã da quinta-feira, de 7h30 às 9h. E eu dando aula, tinham 6 alunos dormindo na sala de aula. Literalmente dormindo. E olha que você é um bom professor. No intervalo, eu conversando com os meninos, eu disse, está na hora de eu deixar de ensinar. Porque aluno dormindo na minha aula, aí uma menina disse, não, professor, mas não é por isso, eles dormem todo dia. É porque eles ficam até de madrugada no celular. E de manhã eles dormem.
Querem que você vá concorrer com o celular? Aí eu não entendo, eu não tinha a dimensão disso. Quer dizer, então a aula interessa, o que interessa são os jogos e tudo que você vê no celular. Então, eu acho, pelas últimas turmas que eu tive, antigamente, aluno sempre foi aluno, bagunceiro, tudinho. Mas até o nível de bagunça mudou. Porque eu conto uma história comigo, eu não posso dizer o nome, porque é filho de uma figura que todos nós conhecemos. Eu senti que um parágrafo em determinada redação, que a maior dificuldade do aluno é quando ele diz, escreva sobre o que quiser. 30 linhas, ele dava 6 parágrafos de 5 linhas, para ter domínio de espaço, né? 6 parágrafos de 5 linhas que totalizam em 30. O tema, aí ficava, não, qualquer um. As mulheres mais os dissabores amorosos, né? Os homens a esperança de saírem vitoriosos na vida. Mas um belo dia eu senti um parágrafo tão bem construído, sabe, aquela coisa que não cabia, você não podia tirar uma palavra e nem colocar. Aí eu, baseado na informação que tinha me dado, eu botei no Google, entre aspas. O Google foi buscar, no livro, Marlise Meyer, professora, nunca me esqueci, professora Marlise Meyer, antropóloga, já faleceu. Aí eu chamei a aluna, e ela reconheceu, mas disse uma frase que eu nunca esqueci: professor, o Google é o meu pastor, nada me faltará. Aí eu vi que ele estava vencido, pedi aposentadoria. Vê que coisa, né? É a bricolagem que o francês faz do ponto de vista criativo, e o Brasil tem um grande exemplo de bricolagem, que é Macunaíma. Agora não é mais por criatividade, não. Aí você vai e cola mesmo um parágrafo depois do outro e sai brilhando. Né? Olha, você sabe que tinha gente aqui que ganhava dinheiro fazendo TCC. Depois passou a fazer dissertação. Depois tese. Tá entendendo? Tem escritório disso no Rio e São Paulo. Claro que a pessoa é inteligente, não vai defender a tese sendo burra. Vai treinar aquilo que a pessoa... Mas não realiza. Tá entendendo? É isso que eu digo que você está com vontade de se aposentar. Mas faltou concluir seu raciocínio ou era isso? Não, era isso. Que a questão de hoje dos alunos é uma mudança muito rápida de comportamento. Né? Muito rápida de comportamento. Preocupante. Inclusive de alunos, a minha opinião, uma parte significativa de alunos parados. Né? Sem fruição. No intervalo, você não está correndo, não está brigando, não está fazendo confusão, está lá no celular. E isso, para mim, é um choque. Talvez seja até melhor, não sei, mas para mim é um choque. Eu que vivi na efervescência do Ateneu Noturno, né? Que era uma efervescência. Para namorar, para estudar, para todo mundo era efervescência. Aí você vê um negócio desse, é diferente do meu tempo, né? Exatamente. Aí outra coisa, não há mais a fruição de saber, a fruição estética de saber tal coisa, né? Você olha aquilo ali e não decora, porque aparece na tela rapidamente. Você não confronta para memorizar. Se trocou o saber pela informação. A questão é essa. E sem confrontar, sem visão crítica, fica difícil. Você não memoriza. Você não faz o confronto. Como é que você vai... Né? Exatamente. É isso aí. Pois foi ótimo tê-lo aqui. Você perdoe. Você perdoe a perreira nossa. É um prazer muito grande. Você estava em casa quieta essa altura. É um prazer muito grande. Minha gente, estamos cheios de fãs aqui. As pessoas dizendo, tem gente aqui dizendo que é frustrado na vida porque não foi seu aluno. Tá vendo? Tá vendo? Temos aqui, aí tem muita gente boa aqui assistindo, professora Lalinha Barros, Itaísa, Rosali Cavalcante, Gilmar Bernardo, Marco Aurélio, já falei, doutora Juventina, Vitória Romão, seu irmão, que a gente também fazia fila para ver a aula, assistir, né? Doutor Fernando Suassuna, grande figura. Grande proctologista. Isso, né? Luiz Penha também. Então, minha gente... Luiz Penha de Touros. Pois é. Estamos então aqui finalizando nossa quinta live. Agradecer muito, já ia me esquecendo no começo, de agradecer à Prefeitura do Natal, que através da Lei de Maranhão apoia o nosso projeto, né? Através das empresas Unimed Natal e do Colégio SEI, e que viabilizam, né, essa produção desse site que a gente vai lançar daqui a alguns meses. E aí é isso, agradecer muito a vocês todos. Essa live vai ficar salva aqui no nosso perfil, Antologia Virtual da RN, e no perfil da Verbo Eventos. E também essa live vai estar disponível no nosso site, né, como arquivo no complemento, na parte de extras, vai estar salva lá para toda vez que vocês quiserem rever professor Coquinho e professor Cereja falando sobre um pouco da história do Rio Grande do Norte. Cada um já está guardando sua cola.
E Eu vamos... fui só entrevistador. Ah, nada, aqui é luta grande. Aqui eu fico só assistindo de camarote, minha gente. Obrigada a todos e até a próxima.